Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de programação 1, beleza? E hoje eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês. Como de praxe, eu vou tratar sobre alguns errinhos que nós tivemos, que eu identifiquei no último trabalho que vocês entregaram. Mas além disso, eu também, sim, vou usar esse trabalho, os erros que eu identifiquei no último trabalho, como gancho para eu explorar um pouquinho os conteúdos que eu deixei na aula síncrona da última semana, que foi alocação dinâmica e ponteiros. Por que eu vou fazer isso? Porque esses conteúdos, por mais que os vídeos tenham sido pequenos, sim, são duas coisas que, para explicar, você não gasta muito tempo para explicar, porque o conceito assim, não é um conceito longo e não são muitas coisas, então é pequeno. Só que é bem comum os alunos terem dificuldade de entender, porque são conceitos pequenos, mas que têm consequências enormes em várias coisas, e muitas vezes tem aluno que, sim, tem muita dificuldade, e se a gente não der a atenção e o tempo suficiente, fica difícil da pessoa entender o que é, para que serve, e acaba se embolando. Então eu vou tentar dedicar um pouquinho de tempo agora, além do tempo da explicação que foi dada já na aula síncrona, né? Reforçar agora para ver se vocês conseguem entender, né, um pouco melhor esse conceito. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter que praticar, exercitar esse conceito para fixar qualquer explicação que eu der aqui ou que eu já dei nos outros vídeos. Beleza? Então, nós vamos começar com o nosso trabalhinho. Então, deixa eu abrir aqui o trabalhinho para vocês. Mostrar para vocês. Eu vou ter que compartilhar a outra tela. Compartilhar esta. E deixa eu mudar aqui. Beleza. Vocês estão vendo a tela que tem o código, certo? Estão vendo essa telinha com o código? Sim? Beleza. Então, tá. O que tem... Ah, eu esqueci a minha anotação. Putz, eu anotei tudo no bloquinho para eu ter... Para eu ter né, já os valores de teste. Ah, eu vou ter que ir lá buscar. Vocês esperem um pouquinho, senão vai gastar mais tempo do que rapidinho. 2 minutinhos eu já volto.
Voltei. Deixa eu ver se eu estou no enquadramento certo. Beleza. Estou de volta e trouxe meu bloquinho. Tinha largado o bloquinho para trás. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui com vocês? Vou mostrar primeiro esse código. E o erro, eu já anotei aqui para eu saber qual era o erro de cada código. Esse daqui foi um erro mínimo, um erro pequenininho, só que o resultado fica errado por conta desse erro pequenininho. Então vamos lá, vou executar esse daqui para vocês tentarem, junto comigo, identificar onde poderia estar o erro. Tá? Então ele pediu para eu digitar os elementos da primeira matriz. Então eu vou digitar a primeira matriz. É 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1. Essa é a primeira matriz. Aí a segunda matriz vai ser 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Aí ele deu essa resposta. Menos 2, 0, 2, menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 0 e menos 1. Essa resposta, ela está totalmente errada. Sim, tem alguns elementos que estão corretos, mas a resposta como um todo está errada. Não é essa a matriz produto das duas matrizes anteriores. Vou escrever aqui um rascunhozinho, só para facilitar a gente entender. A matriz que eu criei, que eu coloquei, foi 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1, vezes a matriz 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. O resultado não ia ser esse. Por exemplo, se eu multiplicar linha vezes coluna, vai dar 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 2 vezes menos 2, menos 2. Tá, ele acertou, né? Menos 2. Mas aí se eu for primeira linha, segunda coluna, vai dar 1 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 2 vezes 0, 0. Tá, ele acertou também. Aí agora, primeira linha, terceira coluna. Olha lá, 1 vezes 3, 3. 0 vezes 5, 0. 2 vezes 1, 2. Aí 3 com mais 2 vai dar 5. Ele botou 2. Então já deu errado. Aí esse daqui, ó, foi segunda linha, primeira coluna. Então, ó, 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 1, menos 1. 3 menos 1 daria 2. Só que ele botou menos 1. Tá? E assim por diante. Então, a conta que ele fez está errada. Tá? Eu vou colocar aqui o resultado correto dessa matriz. Que é essa daqui, ó. 2, 16, 5, 8, 22. Esse é o resultado correto do produto dessas duas matrizes. E esse é o resultado que ele deu. Aí vem o grande problema. Como eu identifico onde está esse erro? Tá? Aí nós temos aqui o nosso código. Tá? Só vou dar uma arrumadinha aqui para eu facilitar o entendimento de todo mundo. Aqui. Este. Esse daqui é aqui. Esse daqui é aqui. Esse daqui tá certo.
Então tá, estamos terminando de arrumar aqui. E com isso a gente começa a conseguir entender melhor o nosso código. Que esse daqui aqui, esse daqui aqui e esse daqui aqui. Acabou. Beleza. Então vamos entender o que ele fez. Primeiro, tá? Declarou biblioteca normal. Int main, TI normal. Declarou 3 inteiros, I, J e X. Beleza. Declarou 3 matrizes, ó, matriz A, matriz B e matriz C, todas 3x3, tudo certinho. E criou uma outra variável também como float, né? Porque esse daqui é matriz de float. E esse daqui como float, que é 0. Ele deveria ter colocado 0.0 aqui, mas a linguagem vai conseguir resolver isso sem problema. Isso daqui não é a causa do erro. Até aqui ele só declarou as variáveis. Aí daqui em diante ele começou a receber os valores os valores da matriz, né? Então, da matriz A e da matriz B. Então o que ele fez? Ó, fez um for com o I indo de 0 até menor do que 3, né? A cada passada ele vai incrementar o I. E dentro desse for, ele fez um outro for, com o J indo de 0 até 3, incrementando o J de 1 a 1. Então, e com isso daqui, ele vai fazer um for dentro de um outro for. O primeiro for vai controlar a linha, né, que ele chamou de I, e o segundo, a coluna. Então, aí quando ele fez o printf, mandou imprimir, né, mandou a gente imprimir isso, matriz, índice e J, aqui já dá até para a gente conferir se estava fazendo certinho. Olha lá, 0, 0, 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Certinho, né? Então ele fez na sequência e ele mandou o que a gente digitar, né, um %f, né, um float, ele ser armazenado no matriz A, índice I e J. Então, ele já está armazenando direitinho. Aqui não tem motivo nenhum para a gente achar que isso está errado. Aí ele fez outro parzinho de for. Ó, um for I, for J. E aqui, só que ao invés de mandar ele ler a matriz A, ele está mandando ler a matriz B. E armazenando na matriz B. Tudo do mesmo jeitinho, com I, J, índice I e J. Então, aparentemente está tudo certinho. Aí vem essa parte, que deve ser a parte em que ele faz as contas, não é? Então aqui ele vai calcular o produto, certo? Aí ele fez, ó, 2 for do I e o for do J. Aí ele criou aqui, ele já zerou o valor da matriz, na matriz C, onde eu imagino ele vai armazenar o resultado, né, o produto. Aí ele fez aqui, ó, um outro for, aí usando o x, né, usando o x igual a 0, indo até 3, com x mais mais. E aqui ele fez o produto, olha lá, matriz A e X vezes matriz X J, né? Porque quando a gente vai fazer a conta de produto de matrizes, a gente faz, ó, primeira linha, por exemplo, né? Primeira linha com primeira coluna, que aí é a mesma coisa de falar o I é igual a 0 e o J é igual a 0. Aí eu vou pegar primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento da primeira coluna, segundo elemento da primeira linha vezes o segundo elemento da primeira coluna, terceiro elemento da primeira linha vezes o terceiro elemento da primeira coluna. Não é assim? E somo tudo, que isso vai dar o resultado do primeiro elemento para o elemento da primeira linha e primeira coluna. Essa é a forma como o produto de matrizes é feito. Aqui,
por enquanto ele está estruturando direitinho. Porque como a minha matriz é 3 por 3, quantos parzinhos desse eu vou ter? 3, né? Então ele fez um for de 3 aqui, porque são os 3 parzinhos, né? Que ele vai ser, ó, esse com esse com esse e esse com esse. Então ele está multiplicando. Multiplicou e botou no produto. Então ele fez, cada passada que ele faz, ele multiplica, coloca no produto. Aí volta, multiplica o outro parzinho, coloca no produto. Volta, multiplica, né, o outro parzinho e bota no outro produto. Então ele multiplicou aqui. E depois ele passa esse resultado para cá, para a matriz, né, e zera o produto. E aqui no final, ele só está imprimindo. Né? Imprimindo a matriz C, que é a matriz de resultado. Alguém tem algum palpite de onde pode estar o erro nesse código? Alguém? Não? Nenhum palpite? Então vamos tentar. Alguém. Sim. Não, aqui tá certo, porque esse daqui são sempre 3, porque como a matriz é 3 por 3, é essa quantidade de pares que ele vai multiplicar, né? Então é esse número com esse número. Ele vai multiplicar, que é uma multiplicação que ele vai fazer. Cada vez que ele passar aqui, ele vai fazer uma multiplicação. Então ele vai multiplicar o elemento da primeira coluna, primeiro elemento da coluna, com o primeiro elemento. Sim, o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Depois ele vai fazer o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Depois o terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Isso daqui tá certo. Ah, tá, que seria um 9. Não, mas aqui porque isso daqui, ele está fazendo isso para uma posição. Então isso daqui, para essa posição aqui, para calcular esse valor, ele vai fazer 3 multiplicações. Para calcular esse daqui, ele vai fazer 3 multiplicações. Para cada um deles, ele vai fazer 3 multiplicações. Os 9 elementos vão sair do conjunto desses dois for, que são 3 por 3. 3 vezes 3 vai ser 9. Só que ele vai fazer 3 multiplicações para cada um deles. Sim, por exemplo, esse for aqui, ele está fazendo esse laço. Que ele vai fazer isso para cada uma das linhas, para cada uma das colunas. Então, para os 9 elementos da matriz, ele vai fazer toda essa conta aqui. Toda essa conta aqui para os 9 elementos da matriz. Não, porque assim, depois disso daqui, se a gente pensar no depois aqui assim, é só mostrar. Né? E sim, o mostrar é tão simples quanto o ler, né? E ele estruturou direitinho. O erro tá aqui mesmo, tá na conta. Tá no cálculo, em algum lugar aqui. Sim. Não. Aqui foi só a variável que ele utilizou. Sim, poderia ter algum erro aqui? Sim, poderia ter algum erro nessa estruturação aqui. Algumas outras pessoas, alguns outros trabalhos erraram nisso também. Mas nesse caso ele está certo, porque aqui ó, é linha, o X elemento dessa linha com o mesmo X elemento dessa coluna, que é a ideia de o primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna, e assim por diante.
Tá? Então esse processo está certo. Ele só chamou de X, ele podia ter chamado de qualquer coisa. Né? Isso daí não é o problema. Vou dar mais um tempinho para ver se vocês percebem onde que tá. Esse é o tipo de erro que sim, é complicado de identificar, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Quer ver, ó? Como que eu faço? Sim, é que eu, sim, com a minha experiência, eu já bati o olho e identifiquei onde está o erro. Mas eu vou fazer assim, ó. Ó. Vou usar aquela minha estratégia, a estratégia que eu usaria para identificar esse erro se eu já não tivesse batido o olho nele. Então, ó, vai ser linha %d. Pula a linha. Então aqui eu vou botar ó, i mais 1 só para ficar bonitinho, porque ele vai começar a contar do zero, né? Só para não ficar com linha zero, que a gente acha estranho. Tá, eu já estou acostumado com isso, mas vocês ainda estão se habituando. Então, linha, coluna, e aqui vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó, desse jeito. Produto. Então, produto X igual a %f. Isso. Que aí eu coloco aqui o prod. Tá, vamos fazer assim então. Vamos ver como é que vai ficar. Tô mandando ele mostrar mais coisas pra gente. Assim que... Ah, ele já tá aqui. Já tava rodando. 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1. E o outro 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Beleza, agora ele vai me mostrar um monte de coisa para mim. Ó, ele está mostrando por onde ele está passando aqui. Então ele começou a calcular. Aí ele foi calcular, ó, linha 1 com coluna 1. Então ele está calculando esse elemento aqui agora, ó, linha 1, coluna 1, certo? Aí ele foi, produto 1. Produto 1 é o quê? É primeiro elemento da linha vezes primeiro elemento da coluna. 1 vezes 0 deu 0. Certinho. Aí agora, produto 2, que é o segundo elemento. Então, segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. 1 vezes 0 deu 0. Certinho. Aí, produto 3, que é o terceiro elemento da coluna. Né? Terceiro elemento da linha com terceiro elemento da coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. Beleza. Tá, mas esse carinha foi um que ele fez certo, né? Que ele deu menos 2, e era menos 2. O 0, ele deu 0 também. Então, ó, o terceiro elemento que ele fez errado. Então, vamos procurar onde ele calculou errado. Então, que é primeira linha, terceira coluna. Então, ó, na primeira linha, coluna 3. Aqui. Beleza, ele fez, ó, produto 1, que é o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Então, primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. 1 vezes 3, 3. Ele calculou certinho. Aí depois, segundo elemento da linha, 0 vezes 5, 0. Certo. Aí agora o terceiro elemento da linha, 2 vezes 1, 2. Certo. Então ele calculou certo. Só que ele deu como resultado 2 ao invés de 2 mais 3, 5. Será que ele não está somando? Ele só está dando o último? Ó, vamos ver aqui, ó. Na coluna 1. Na linha 2, coluna 1, seria 3 menos 1, 2. Né? Que era o 2. Ele colocou o quê? Menos 1. Ó, na 3, na linha... Cadê?
na linha 2, coluna 2, seria 6, né? Que era 0, 6, 0. A soma daria 6. Ele colocou 0. Tá vendo? Ele não tá somando. Ele tá pegando só o valor do último, ó. Menos 1, ao invés de 3 mais 20 menos 1, que daria 22. Ele colocou só o menos 1. Aqui ele botou 0, ao invés de somar 0 com 8, que daria 8. Então, perceberam que deu para enxergar que ele não está somando? Entenderam? Então, ele não está somando os elementos. Ele calcula o produto e não soma. Aí vamos voltar aqui para o código. Aqui, ó. Ele calcula o produto direitinho, mas ele está somando esse cara com alguém? Não tá, não é? Então ele não está somando, ele só está pegando o último valor que ele obtém. Então ele deveria somar esse cara a cada passada. Para falar a verdade, ele não precisa nem de uma variável específica para isso. Porque ele já criou a matriz toda. Criou a matriz e zerou. Então ele pode utilizar aqui a própria matriz, só que ao invés de só jogar o valor aqui, ele soma. Aí aqui, apaga esse daqui, apaga esse daqui. E pronto. Deixa eu apagar meus printf para ele ficar bonitinho de novo. Aí agora vamos rodar o programinha para ver se ele vai, se era só aquilo mesmo. Bora, isso. Então 1 0 2 0 3 1 1 4 menos 1 0 0 3 1 2 5 menos 1 0 1. Vamos ver se a conta está certinha. Menos 2 0 5 2 6 16 5 8 22. Agora tá certo. Beleza? Então, esse cara tinha esse erro. Sim, era o erro que causava o resultado estar errado. Só que ele também mostrava o resultado de um jeito que não era muito legal. Porque, ó, ele só mostra o número inteiro. Ele não mostra o que está depois da vírgula. E os nossos valores podem ser fracionários, né? Pode ter valor depois da vírgula e ele nunca vai mostrar. Por conta da forma como ele fez aqui, ó. Tá? Então teria que ter colocado aqui, sei lá, um doisinho só para ele mostrar o que está depois da vírgula. Tá? É só esse problema nesse código. Aí que vem a questão. O erro que ele cometeu foi aqui, ó, uma linha de código. Uma linha de código errada faz com que o seu resultado esteja errado. Por isso que é importante a gente entender o que está fazendo e ter atenção aos detalhes. Porque às vezes o que estraga todo o resultado de um código é uma linha de código. É assim mesmo, a gente tem que se habituar com programação que é desse jeito. Entendido por enquanto? Mas isso mostra que quem fez aquele código e cometeu aquele erro está quase, sim, está perto de conseguir fazer o código certo. Porque, assim, o erro foi pequeno, mas é um erro que compromete o resultado da mesma forma, né? Então é alguém que está dominando bastante do que era necessário ali, só errou num detalhe. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Tá. Esse daqui, o erro é um erro maior. Tá? Vamos colocar. Que eu falei, ó, erro de conta e saída. Vamos ver como que ele está fazendo. Vamos ver mesma matriz, ó. 1
0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1, 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. E a conta tá certa? Aí, sim, olhando pelo que tá aqui na minha tela, olha aqui, vocês conseguem ver uma matriz como resultado da conta que a pessoa fez? Eu não consigo. Então, sim, uma coisa eu já sei. Independente de eu identificar se está certo ou está errado a conta que ela fez, ou identificar onde está esse possível erro. Eu já sei que a pessoa que fez esse código, ela não tomou o cuidado dela mesmo testar o código dela para saber se estava correto ou não, porque eu duvido que ela consiga olhar para isso daqui e entender, tá, calculou a minha matriz corretamente. Então eu já sei, a pessoa, no máximo, ela escreveu isso e falou, e sei lá, da cabeça dela, ela falou, tá certo, e enviou. Tá? Então, sim, porque isso daqui não tá dando o resultado certo. Ou então, pode ter acontecido da pessoa achar assim, compilou. Se compilou, significa que tá certo. E não é. Tipo, ele compilou, mas ele tá dando o resultado, sei lá que resultado ele tá dando. Então, a pessoa tem que primeiro, sim, antes de enviar, certificar se o resultado faz sentido, se tá, ele vai testar para alguns valores e conferir, que nem a gente está fazendo aqui para vários, não é? Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, os números estão todos embolados, né? Vocês concordam, né? Tá tudo embolado esses números aqui. Então vamos ver onde ele imprime o resultado para ver se a gente pode melhorar isso daqui. Ó. Então, ó, aqui ele pediu para digitar o valor da matriz A, pediu para digitar o valor da matriz B. Aqui ele está calculando e já imprime, tá? Já é uma decisão questionável, mas tudo bem, tá? Ele está fazendo aqui. Então vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Ao invés de tá tudo colado, vamos dar um espaço para a gente tentar entender que números que estão saindo na tela, né? Então, dei um espaço entre os números para a gente conseguir entender o que ele está imprimindo. 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1, 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Ixi. Eu digitei errado ali também. Desculpa. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1, 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Beleza. Imprimir tudo aqui. Aí apareceu uns números bem maluco aqui, estão vendo? Ó. Número maluco, número maluco, número maluco. Aí começou, ó, 0, 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 0, 0. Uns outros números que não são tão corretos, mas não são tão estranhos quanto aqueles, tá? Então vamos conferir aqui para ver o que está rolando. Ó. A leitura da matriz. Sim, declarou as três matrizes e mais algumas variáveis aqui. Beleza. Aí, ó. Para ler a matriz A, fez um for, que vai de 0 a 3. Outro for, que vai de 0 a 3, só que com J. E pediu para digitar o valor da matriz. E armazenou ó, com %F na matriz índice IJ. Tá, certinho. E o outro na matriz B, índice IJ. Certinho também. Aí agora, o que ele vai fazer aqui? Ó?
ele fez um outro for j, i. Aí aqui já vem um impossível problema. Tá? Aqui ele fez ij. Aqui ele fez ji. O que acontece? O primeiro cara que acontece aqui vai ser a linha, porque ele vai primeiro fazer esse, depois fazer esse. Então, quando a gente está fazendo um produto de matriz, essa sequência é importante, né? Então, se é linha, coluna, primeiro é linha e segundo é coluna, primeiro é linha e segundo é coluna. Aqui, como ele inverteu, aqui ele botou ó, I como sendo linha, mas é a coluna dele. E o J como sendo coluna, mas é a linha dele. Aqui já deu um problema. Tá? Então, aqui o JI e o K. Só que aí, na hora de fazer a continha aqui, ele acumulou, né? Tá fazendo mais igual. A matriz C mais igual matriz A1, matriz A, com matriz B. Só que IJ com IJ. Tá vendo? Então ele está fazendo o produto respectivo. Então, o produto de A11 com B11. A22 com B22. A33 com B33. E não é assim o produto. Ele está fazendo... Ah, eu apaguei o outro. Tá, ele está fazendo primeira linha, primeira coluna, vezes segunda linha, segunda coluna. Mais primeira linha, segunda coluna, vezes segunda linha, segunda coluna. E assim por diante. Essa conta não tá correta. Quer ver? Se a gente pegar como era a linha lá do outro exercício, do outro programa que a gente pegou, ó, como que ele era? Ele era assim, ó. Então era matriz A, I com X, matriz B, X com J. Então, esses valores aqui são o mesmo que deveria ser do K. Tá? Então, isso está errado também. Então, ele tem mais de um erro. Então, vamos resolver um por vez. Tá? Primeiro, quando ele vai imprimir esses caras aqui, se ele imprimir aqui dentro, ele vai imprimir, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Ele vai imprimir 27 vezes, 27 números, e ele não tem 27 valores. A matriz, né, C não tem 27 valores. Então, isso vai dar problema. Então, como que a gente faz? A gente imprime esse cara aqui do lado de fora. Se ele quiser, né? Se ele quiser imprimir aqui, ele imprime aqui do lado de fora. Tá? Porque essa soma, essa conta aqui, ele está somando. Esse valor só vai estar pronto ao final da soma. Tá? Então, primeiro isso. Aí, vamos ver se vai ficar bonitinho. Olha lá. 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1. 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Tá. Tiveram menos valores, mas ó, um valor maluco aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Então eu tive 9 valores diferentes. Certo? Então, vamos ver qual foi a conta que ele fez aqui, ó. Ele fez essa conta aqui, ó, de o C, por exemplo, vamos começar na primeira linha, primeira coluna, que é o 0, 0. Então, a matriz C, índice 0, 0, vai ser igual... Sim, o que ela tivesse antes, que ele não zerou, então isso já gera um problema, pode ser daí que vem esse número maluco. Né? Então, primeira coisa, antes de eu fazer essa conta, garantir que o matriz C e J, ele está com 0. Aí ele vai começar
aqui, com K igual a 0, ele vai fazer matriz IJ, que vai ser 0, 0, recebe o matriz A 0, 0 vezes o matriz B 0, 0. Né? Então ele vai colocar o primeira linha e primeira coluna de um vezes o primeira linha e primeira coluna do outro. Aí depois ele vai voltar aqui para o K igual a 1. Ele vai fazer o mesmo I igual a 0 com J igual a 0, porque I e J não mudaram aqui quando ele passou. O K que está mudando, o I e J não está mudando. Então esse daqui está todo errado. Então a gente tem que acertar esses for dele aqui. Então, primeiro, vamos botar os for na ordem certa, porque isso já vai dar problema. Né? Então é I e J, se ele está fazendo I sendo linha, J sendo coluna, então o I vai ser linha e o J vai ser coluna. Tá? Tem que ser consistente do início ao fim. Então ele fez. Aí aqui o K. Então aí o matriz índice IJ, né, que é o dessa posição, vai ser matriz índice I K, né, porque é essa multiplicação, a primeira multiplicação desse cara, vezes KJ. Tá? Aí isso eu acho que vai resolver. Vamos ver. Vamos, amiguinho. Roda. Isso. Então vai ser, ó, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1. 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Aí tá. Aí temos, ó, menos 2, 0, 5, 2, 6, 16, 5, 8, 22. Esse resultado já faz mais sentido. Não está em formato de matriz, fica difícil de a gente entender que é uma matriz, mas já está melhor. Se a gente fizer assim, ó, colocar aqui um printf, pula linha, aqui, ele já vai acertar. Vamos ver, ó. 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1, 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Ah lá, já está com cara de matriz. Tá? Então, esse cara ele cometeu o erro na forma de mostrar e na forma de calcular. Então, o cálculo estava errado, ele não estava calculando produto de matriz, estava calculando sabe-se lá o que, alguma outra coisa. E a forma como ele estava mostrando não dava sequer para identificar uma matriz. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Só que ele só conseguiria acertar isso se ele tivesse visto, testado, conferido. E isso faz parte do processo de criar qualquer programa. Nunca vai acontecer de você terminou de escrever o programa, tá pronto e manda. Você tem que testar o seu programa. Tá? Todo mundo testa o programa. Grande parte do tempo que a gente gasta fazendo o programa é testando o programa que você escreveu. Então você vai gastar algumas, sei lá, horas, minutos, o que você gastou para escrever, aí você vai começar a testar o seu programa para ver se ele está fazendo tudo certinho. Beleza? Aí agora mais um exemplo. Então vamos rodar este cara aqui. Então, vamos aqui, até aqui. Vamos rodar. Aqui, aí ele começa, matriz 1, digite o número de linhas. Tá, eu tinha falado que a matriz era sempre 3 por 3, então vamos lá. 3 por 3. Na matriz 2, número de linhas, tá? 3 por 3. Aí digite o valor. Então vamos lá. 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 4, menos 1. 0, 0, 3, 1, 2,
5, menos 1, 0, 1. Menos 2, 0, 5, 2, 6, 16, 5, 8, 22. Tá certinho. Só que aí eu pergunto para vocês. Eu falei que era... Sim, precisava disso aqui, de pedir quantas linhas e quantas colunas tinha na matriz? Eu não pedi isso, porque eu já falei que era para vocês calcularem, fazendo o programa que calcula o produto de uma matriz 3x3. Eu já deixei fixo para vocês. Só que quem fez esse programa quis, assim, tá, deixa eu ver se eu consigo fazer, deixa eu testar o que é uma ideia, assim, um instinto legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais isso. É muito legal. E a forma como a pessoa usou aqui é que é o meu objetivo de mostrar esse código aqui. O que a pessoa fez? Ó, na hora de declarar a matriz, olha lá, matriz 1, matriz 2 e matriz 3. Ele criou uma matriz, ó, lim por lim. Quem é esse lim? Olha lá, aqui em cima já está. Ele definiu essa macro, né, que é uma constante chamada lim, que é 100. Então ele criou matrizes 100 por 100. E quando ele fez a conta utilizando os valores que a pessoa digitou aqui, ó. Tá? Ela digitou quantidade de linha da primeira matriz, quantidade de coluna da primeira matriz, linha da segunda matriz e coluna da segunda matriz. E fez os for dele baseado na linha, coluna, linha, coluna. Então ele fez tudo definido ali. Só que fazendo isso, o que acontece? Ele criou, o programa dele criou matrizes 100 por 100 e ele só utilizou 3 por 3. Então, cada matriz dessa daqui tem 10.000 posições e ele só utilizou 9 de cada uma delas. Então, funcionou. O código dele está funcionando, só que está desperdiçando um absurdo de memória. Essa é a única saída que a gente pode utilizar? Não. Não é a única saída, não é a única forma. É uma forma. Uma forma que desperdiça bastante memória. Só que existe outra forma de fazer isso, que é uma forma que eu ensinei na sexta-feira passada. Tá? Que eu vou reforçar com vocês. Antes disso, eu vou utilizar o outro exemplo que eu vi de um trabalho que eu recebi. Então vamos ver. Este aqui. Qual é a grande questão desse trabalho? Aqui, ó. Ele declarou as variáveis dele, declarou, sim, leu quantidade de linha e quantidade de coluna. Deixa eu executar antes da gente analisar o código. Lá, digite o número de linhas, 3, digite o número de colunas, 3. Número de linhas, 3, número de colunas, 3. Aí agora os elementos, 1, 0, 2, 0, 3, 1. 1, 4, menos 1. 0, 0, 3, 1, 2, 5, menos 1, 0, 1. Aí, menos 2, 0, 5, 2, 6, 16, 5, 8, 22. Tá certinho. Só que eu digo para vocês, deu certinho por sorte. Sim, deu uma sorte para que ele tenha executado certinho, mas ele poderia ter executado, dado erros mais malucos possíveis. Por quê? Olha o que ele fez aqui, ó. Começou com o main, aí ele declarou as variáveis dele, ó, quantidade de linhas da matriz A, colunas da matriz A, linhas da matriz B, colunas da matriz B, K1 e K2, que vai saber para que ele usa lá dentro. Int I e J, que pode ser linha e coluna. Aí ele veio aqui, ó, pediu para digitar
quantidade de linhas da matriz A e armazenou, colunas da matriz A e armazenou, linhas da matriz B e armazenou, colunas da matriz B e armazenou. Aí, em seguida, ele declarou as matrizes utilizando a variável que ele acabou de receber com os valores aqui. A com linha de A e coluna de A, B com linha de B e coluna de B, e C com linha de A e coluna de B, que é a forma matemática para determinar qual vai ser a dimensão da matriz resultado. Matematicamente o raciocínio está correto, só que a execução disso não funciona em C. Por que que isso não funciona? É o que eu expliquei naquele vídeo de alocação dinâmica. Ele está declarando essa variável. A variável precisa ser criada em memória. Isso vai ser criado na memória quando é declarado dessa forma, na hora que o programa é compilado. Na hora que o programa é compilado, o compilador já define qual é o tamanho da memória que ele vai precisar. Então, para fazer isso, na hora de compilar, ele já tem que saber esse tamanho. E quando que ele vai descobrir qual o valor que está armazenado nessa variável? Hein? Qual é o valor que tem nessa variável? Linha. Lin. L-I-H-A. Alguém sabe? O valor que vai estar aqui depende do quanto o usuário digitou. Se o cara digitou 5, o valor dessa variável é 5. Se ele digitar 3, o valor dessa variável é 3. Então, a gente só vai saber o valor que tem nessa variável, nessa e nessa, quando o usuário digitar. Isso significa que nós só vamos ter essa informação em tempo de execução. Só quando o programa estiver executando que a gente vai ter essa informação. E o compilador, quando a gente declara uma variável assim, ele precisa saber quanto de memória ele precisa na hora que o programa foi compilado. Se ele não conseguir, ele vai chutar qualquer valor lá para conseguir compilar. Então, quando a pessoa compilou esse programa, o compilador definiu um tamanho para a variável. Ele definiu um tamanho para esse cara, definiu um tamanho para esse e definiu um tamanho para esse. Ele simplesmente definiu e botou lá. O valor que o usuário digitou aqui não faz a mínima diferença. Tá? Então, a gente acha, sim, quem criou aqui acha que ele vai criar uma variável desse tamanho, mas ele não vai. Ele vai criar uma variável do tamanho que ele acha que ele precisa lá. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, executar, qual o tamanho da matriz? 100 por 100 por 100 por 100. Quem digitou lá acha que o programa vai criar uma matriz de 100 por 100 para ele, só que ele não vai criar. Aí vai dar problema em algum momento aqui, quando eu tiver... O problema é que a gente nunca sabe quando o problema vai acontecer. Pode ser bem perto, pode ser longe. Pode fazer o professor passar vergonha no meio da aula. Mas mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, o erro vai acontecer. Ah, meu Deus. Só porque o professor falou. Olha lá, que riva. Poxa, ia ser tão legal se ele mostrasse o erro. Olha lá, ele não quer mostrar o erro. Eu interrompi aqui para eu não ficar passando vergonha por mais tempo. Tá, mas essa é a forma errada
de declarar uma variável que a gente só sabe o tamanho em momento de execução. Porque existem duas formas de criar variável, tá? Que é o assunto daquele vídeo de alocação dinâmica. Uma forma de declarar a variável é com alocação estática. Alocação estática significa eu sei o tamanho da variável que eu preciso, quanto de variável eu preciso, no momento em que o programa vai ser compilado, ou até antes, tá? Então, eu sei isso antes, de antemão, ou na hora que eu estou escrevendo o código, ou na hora que eu estou compilando o código, eu já sei o tamanho. Se eu não souber o tamanho ou a quantidade de variáveis que eu preciso, então essa alocação não é estática, ela é dinâmica. E a forma de alocar essa variável é diferente, tá? Que é aquela forma que eu mostrei lá no vídeo de alocação dinâmica. Então, se a pessoa queria fazer isso, porque não era necessário, né? Nesse trabalho eu não pedi para usar a alocação dinâmica, eu falei que a matriz era 3x3, então não precisava disso. A pessoa quis, tipo, vou me desafiar, vou fazer um pouquinho a mais, mas acabou fazendo da forma errada, porque ainda não tinha sido ensinado, tá? Foi de propósito que eu pedi o tamanho 3x3 fixo, porque eu ainda não tinha ensinado para vocês, né? Mas a ansiedade é mais forte, a pessoa quis fazer. Então, dá para eu fazer isso daqui da forma correta? Dá. O que ele vai fazer? Ao invés de declarar assim, ele vai declarar de uma forma um pouquinho diferente. Como que ele vai fazer? Ele declara aqui os carinhas dele, assim, as matrizes. Então, como que ele vai fazer? Para declarar a matriz A, vai ser asterisco, asterisco, A. A matriz B, asterisco, asterisco, B. E a matriz C, asterisco, asterisco, C. Se fosse um vetor, seria só asterisco A. Mas como é uma matriz, então é asterisco, asterisco. Porque uma matriz é vetor de vetor, né? Um vetor de duas dimensões. Como são duas dimensões, tem dois asteriscos. Se tivesse 3 dimensões, seria 3 asteriscos. E assim por diante. Tá? Aqui eu só estou falando que a variável existe. Tá? Existe uma variável A que é asterisco de asterisco. Então, que é uma matriz. Só que eu ainda não defini o tamanho. Tá? Que é a grande questão. O tamanho eu só vou saber quando esse cara aqui, esse valor, for preenchido pelo valor que o usuário definiu. Tá? Aí como que eu vou fazer? Aí agora eu vou alocar o espaço para essa variável. Tá? Aqui eu só falei que ela existe, eu declarei, agora eu vou alocar. Só que eu vou alocar dinamicamente. Então, eu vou fazer aqui, como eu sei que eu vou declarar várias, cara, eu vou fazer aqui, ó. A recebe malloc. Malloc é a função que aloca memória dinamicamente, tá? Então eu vou fazer o malloc. Aí quanto de espaço eu vou precisar? Aqui, ó, eu estou primeiro alocando as linhas. Então, se é a linha da matriz A, então ele tinha a variável que fala quantas linhas da matriz A eu precisava. Então, tá bom. Então, vai ser essa variável, que tem a quantidade de linhas, vezes o tamanho de cada linha. Aí eu vou ver qual é o tamanho de cada linha, tá? No caso aqui, como eu vou estar declarando a linha inteira é um vetor. Então, eu vou fazer size of, para eu saber essa função. Eu sempre vou utilizar para eu saber o tamanho de alguma coisa, para eu não precisar decorar, saber, você vai precisar de 8 bytes. Não, você tem uma função que te fala o tamanho daquela coisa. Então, eu vou precisar fazer
tantas vezes, a quantidade de linhas vezes que tamanho? O tamanho de uma linha inteira. Qual é o tamanho de uma linha inteira? A linha inteira é um vetor, não é? Porque se A é a matriz, uma linha inteira da minha matriz é um vetor. Então, ele vai ser tamanho de um ponteiro de float. Por que ele... Um float pointer. Faltou... botei um a mais? Não, tá certo. Malloc... Deixa eu fazer aqui. Float... Por que ele não tá? Ah, tá. Primeiro eu tenho que colocar aqui... Aqui, stdio, falta, include stdlib.h. Ah, beleza. É porque faltava o stdlib. Ele está reclamando aqui de um parêntese. Ah, tá. Size of float pointer. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei ele alocar a quantidade de linhas da matriz A vezes o tamanho de uma linha. O tamanho de uma linha. Uma linha é um vetor de float. Por quê? Porque eu ainda não utilizei a informação de qual é o tamanho de uma linha para declarar. Então, eu declaro primeiro todas as linhas. Aqui eu declarei as N linhas. Aí agora eu vou declarar as colunas dentro daquela linha. Só que eu tenho que declarar todas as colunas da primeira linha, depois todas as colunas da segunda linha, todas as colunas da terceira linha e assim por diante. Então eu vou fazer um for do i indo do 0, enquanto o i for menor do que a quantidade de linhas, né, que eu tenho, i mais mais. Aí para cada uma dessas linhas eu vou alocar aqui. Então vou fazer para o a índice i, o a índice i vai receber um float, né, um float pointer, malloc, ele vai receber a linha inteira, né? Então ele vai receber toda a linha e eu vou alocar. Vou alocar o quê? A quantidade de colunas que a minha matriz tem. Então a minha matriz tem 10 colunas, então eu vou alocar 10 elementos do tamanho de um float. Porque agora eu sei exatamente quantos elementos são. Com isso, eu aloquei a matriz A. Aí eu faço isso para a matriz A, faço isso para a matriz B e faço isso para a matriz C. Fazendo isso para cada um deles, a gente vai ter os 3 carinhas alocados. Ó, A, B e C. Então, repassando aqui, como que eu vou fazer para alocar dinamicamente? Eu primeiro aloco todas as linhas, tá? A linha inteira, né? Então, eu vou definir aqui, sim, aqui o que eu estou falando, eu só estou traduzindo o que vai sair daqui para o tipo que é essa minha variável. A variável A
ela é ponteiro, ponteiro para float. Então, ó. Então, ponteiro, ponteiro para float. É isso que está vindo para cá. O que eu estou alocando? Uma certa quantidade, que é a quantidade de linhas, vezes o tamanho de uma linha inteira, que é um vetor. Então aqui eu declarei cada uma das linhas, só que a linha está vazia. Né? Eu declarei todas as linhas, mas a linha está vazia ainda. Para isso eu tenho que ir em linha por linha e declarar e alocar as colunas daquela linha. Então eu vou, na primeira linha, eu vou alocar, aí aqui a índice I é uma linha inteira, então é um float pointer. E eu aloco a quantidade de colunas vezes o tamanho do elemento daquela coluna. Vou fazer isso para cada uma das linhas, para da linha 0, linha 1, linha 2 até a última linha. E fazer isso para o B e para o C também. Deu para entender como que é essa dinâmica? Eu aloquei o espaço para ela. O valor que está lá dentro, sim, eu não sei. Existe algum valor lá dentro, só que eu não sei. A gente, sim, por ingenuidade, a gente sempre acha que o valor é zero, mas pode ser qualquer coisa. É o valor que já estava naquela memória, porque aquela memória que a gente alocou para a matriz não era só nossa, era de algum outro programa antes. Então, o valor que aquele outro programa deixou naquele endereço de memória vem pra gente. Então, a princípio, ela tá vazia. Sim, tá vazia ou tá com lixo, né? Normalmente a gente fala que ela tá com lixo. Aí depois a gente vai botar os valores que a gente quer que tenha lá. Que é o que ele vem depois aqui, né? Digite as coordenadas, aí ele vai botar aqui o valor certinho. Aqui é só para eu separar o espaço para minha matriz. Ah, professor, mas isso é muito complicado. Não é tão complicado. Ah, mas professor, então para que eu vou fazer isso? Cara, a gente vai fazer dessa forma quando a gente precisar usar a alocação dinâmica. E o que significa precisar usar a alocação dinâmica? Significa que eu só vou saber quanto de memória eu preciso para minha variável quando o usuário me falar isso. E o usuário só vai me falar isso quando o programa já estiver executando. E a princípio, eu tenho que alocar toda a minha memória que eu preciso antes do programa começar a executar. Então, aí tem um problema, né? Então, normalmente, o que a gente faz, né, sem ser essa forma que eu acabei de explicar para vocês, a gente faz a alocação estática, que é a gente define quanto de memória a gente precisa antes do programa começar a executar. Se a gente só vai descobrir quanto de memória a gente precisa depois do nosso programa começar a executar, então significa que a gente precisa usar a alocação dinâmica. Entenderam? Ah, professor, mas tem um jeito de roubar? Sempre tem jeito de roubar, mas normalmente, assim, não diria que normalmente, mas o jeito correto é que roubar da cadeia, né? Então, não incentivo vocês a roubar, né? Dá para dar uma roubadinha aí para funcionar sem alocar dinamicamente, mas não funciona sempre. E como a gente está aqui para aprender, por que não aprender a forma que funciona sempre? A forma que funciona sempre se chama alocação dinâmica, que é essa forma aqui, tá? Que a gente vai utilizar essa funçãozinha chamada malloc. Tá? Então, a explicação dela é que o malloc ele precisa de uma quantidade vezes um tamanho. Quantidade é você que vai definir, baseado no seu programa, com a informação que você pegou do usuário. Então, normalmente, essa variável que está aqui é a variável que você utilizou para receber a informação do usuário. Vezes a função sizeOf, que te informa o tamanho das coisas, e o tamanho do que e o que você quer que alocar. Ah, vai ser 10 linhas
Então são 10 linhas. Ah, não, são 10 floats. Então são 10 size of floats. E assim por diante. Entenderam? O que a gente está fazendo aqui? Alguma dúvida? Opa, cadê? Alguma dúvida por enquanto? Vocês lembraram de alguma coisa quando eu falei assim: ah, a gente só vai descobrir o tamanho da da memória que a gente precisa quando o usuário informar? Qual é o próximo exercício que vocês têm para fazer mesmo? Matriz identidade. E quem vai falar qual é o tamanho da matriz identidade? Porque matriz identidade é só uma característica, né? O tamanho dela é, sei lá, é a ordem da matriz. Quem vai informar a ordem da matriz para vocês? O usuário. Então vocês só vão saber o tamanho da matriz que vocês têm que utilizar quando o usuário informar. Isso é exatamente a alocação dinâmica. Então, alguns podem me perguntar depois, tipo, professor, é obrigado a utilizar a alocação dinâmica nesse exercício que você passou? Sim, eu estou passando o exercício justamente para eu ver se vocês aprenderam a utilizar a alocação dinâmica. Tá? Esse é o objetivo do exercício. Tá? Saber se vocês aprenderam pelo menos o mínimo, né? Pelo menos o básico. Sim, entender que existe alocação dinâmica, para que ele serve, quando que tem que usar e como utilizar. O básico do básico. Tá? Então, sim, tem que utilizar a alocação dinâmica. Mais alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, então deixa eu aproveitar para mostrar uma coisa para vocês, que é o outro conteúdo que às vezes as pessoas se assustam quando vão estudar programação, que é ponteiro. Tá? Então vamos fazer assim, quer ver? Deixa eu utilizar. Vou utilizar esse iniciozinho aqui. Vou apagar tudo isso aqui para a gente ter só o início, tá? Eu criei as variáveis, né? Tem essas variáveiszinhas aqui, tá? Todas criadas. Criei essas variáveis e aloquei elas aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, só vou fazer aqui, ó, A percent x. Deixa eu pular a linha aqui também. Então,
B, C. Então, B, C. Tá, ele vai reclamar aqui, mas eu vou deixar ele reclamar. Tá? Porque eu quero mostrar assim. Vai, roda, filho. Ai, ele agarrou. Vai. Ah, reconectou. Vamos lá. Lá, digite o número de linhas. Vamos colocar, ó, 3, 3, 3, 3. O que ele colocou aqui, ó? Eu mandei ele imprimir A, B e C. O que ele colocou aqui para mim? A, B e C. Lá, ele imprimiu esses valores. O valor de A, B e C. Esses valores, A, B e C, são os valores que já estavam lá na minha variável. Tá? Os valores que já estavam lá, que eu, sei lá, eu não botei nada lá, né? Só mandei ele criar. Aí se eu fizer isso, depois que eu aloquei as variáveis, ó, eu aloquei A, B e C. Vou fazer a mesma coisa aqui depois. Tá? Ups. Então vou colocar 3, 3, 3, 3. Olha lá, ele estava com aqueles valores estranhos antes. E depois ele ficou com esses valores aqui, ó. 16 A3 A80, 16 A3 B00, 16 A3 B80. Que valores são esses? Alguém tem uma ideia de que valor? Algum palpite? Parece o código do busão do Rio? Ó, pode ser, hein? Vai que o pessoal do Rio decidiu criar o código do busão baseado nisso. Mas isso, vamos tentar entender assim, o que é a matriz A? Porque eu mandei imprimir aqui o que estava no A, não foi? O que é a matriz A? Ó, a matriz A é asterisco, asterisco de float. O que significa esse asterisco? Em C, asterisco significa duas coisas. Pode significar duas coisas. Talvez até mais que duas, mas, né, garantidamente duas. Primeiro é multiplicação, né? Uma coisa vezes outra é usando asterisco. Mas aqui a gente não está fazendo multiplicação. Esse asterisco significa o que aqui? Significa ponteiro. Tá? Então, asterisco, quando não é multiplicação, significa ponteiro. Então, quando eu estou falando aqui que, quando eu declarei o A float asterisco, asterisco, eu falei que a variável A é um ponteiro para um float. Se fosse um vetor, seria assim. Um vetor seria a variável vet é um ponteiro para um float. Mas como é uma matriz é um ponteiro para um ponteiro, é um vetor de vetor. Então é um vetor bidimensional. Então, por isso, 2 asteriscos. Tá? Então, isso daqui significa que essa matriz A é um ponteiro para um ponteiro. Tá? Então, quando eu imprimir aqui o valor de A depois, o que ele me mostrou, isso daqui é o ponteiro que está em A.
é o primeiro ponteiro. Porque quando eu tenho um ponteiro para ponteiro, eu tenho um ponteiro que está apontando para um ponteiro e o segundo ponteiro está apontando para um float. Tá? Se fosse um vetor, eu teria um ponteiro e esse ponteiro aponta para um float. Tá? Mas como eu tenho uma matriz, eu tenho um ponteiro que aponta para um outro ponteiro e o segundo aponta para um float. Então esse cara que está mostrado aqui é o primeiro ponteiro de A, é o primeiro ponteiro de B, é o primeiro ponteiro de C. Então isso daqui é o ponteiro onde tem a matriz A toda. Isso daqui é o ponteiro onde tem a matriz B toda. E esse daqui é um ponteiro onde tem a matriz C toda. Aí eu pergunto para vocês, o que é um ponteiro? Então, o que aquele número representa? Um ponteiro nada mais é do que o endereço de memória. É um endereço onde está a coisa. Então, quando eu falo que a matriz A é, né, o valor que está nessa variável A é uma matriz e o valor que está lá é 16 a 7 a 80, significa que neste endereço de memória começa a informação da matriz A. Então, a informação da matriz A começa nesse endereço. Tá? E nesse endereço, então, tem o quê? Tem um ponteiro para um float. Né? Porque esse daqui é o primeiro ponteiro. É um ponteiro. Opa, fiz bagunça. É um ponteiro. O que vai estar lá dentro é um outro ponteiro. Então, quando eu chegar nesse lugar aqui, eu vou ter um outro ponteiro. E no próximo lugar, né, para onde esse ponteiro estiver apontando, eu tenho o valor. Essa que é a ideia. Tá? Na aula que eu, na videoaula que eu mostrei para vocês, tinha, quer ver? Cadê? Se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Não, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar ali não, mas deixa eu fazer aqui com um outro exemplo. Fazer com outro exemplo, que aí eu vou declarar aqui, ó. Declarar char Então nós temos isso, ó. Eu declarei uma string, tá? Uma string é um vetor, né? É um vetor de caracteres, um vetor de 4 posições de caracteres, nesse caso. Aí o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso começar a brincar com essa ideia de que esse cara é um vetor e um vetor é um ponteiro, fazendo assim, ó. Vou fazer um printf botar um X aqui e vou imprimir o nome. Ó, o que ele vai mostrar para mim? Aí vamos executar. Olha lá. Eu mandei imprimir o valor que estava na variável nome. O que ele imprimiu para mim? Ele imprimiu o ponteiro, o endereço onde está essa variável. Se eu mandar imprimir, ó, vou mandar imprimir o nome índice 0.
Então, nome índice 0. Nome índice 0 é a primeira posição daquele vetor. Olha lá, F, porque está escrito fim no nosso vetor. Não é? Vamos imprimir todo mundo aqui, ó. Índice 1, índice 2, índice 3. Então, índice 1, índice 2, índice 3. Então, lá. Nome está nesse endereço. Aí, o nome índice 0, nome índice 1, é o I, nome índice 2, e o nome índice 3 é o terminador nulo. Eu posso, inclusive, fazer assim, ó, quer ver? Para vocês verem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou mandar imprimir o caractere e vou mandar imprimir o código que aquele caractere tem. Então, ó. Então, olha lá. No nome índice 0, a gente tem o F maiúsculo. O código do F maiúsculo é 70. No nome índice 1, nós temos o I minúsculo. O código do I minúsculo é 105. No nome índice 2, nós temos o M. O código do M é 109. E no nome índice 3, nós temos o terminador nulo. Então não aparece nada na tela pra gente. O terminador nulo não é imprimido. E o código dele é 0. 0 é o terminador nulo. Por isso que é chamado de terminador nulo, porque é 0. Oi. E nem chama a gente, né? Não tem. Ali é só uma codificação. Se a gente pensar assim, em algo que ele teria a ver, o código de cores de HTML e tal, ele teria mais a ver com isso daqui, com o fato do F ser um código 70, o I ser o código 105, do que isso daqui, tá? Que é o endereço de uma informação. A única semelhança é que normalmente se codifica, se escreve o código de cores de HTML em hexadecimal, tá? E normalmente se escreve o endereço de memória também em hexadecimal, por isso que eles parecem, mas é só a forma de codificação. E por que se escreve em hexadecimal? Porque o sistema de numeração hexadecimal, ele tem 16 dígitos diferentes, então ele consegue representar números maiores utilizando menos dígitos. É só por isso, tá? Aí por isso essa similaridade. Então, aí aqui o que nós temos? Nós temos a nossa variável, né? A variável nome. Temos o valor que tem dentro dela. Só que esse valor não é um inteiro, não é um real. Esse valor é um ponteiro. Se eu for para aquele endereço, quando eu falo nome índice 0, eu estou falando para ele ir naquele endereço. Aí, lá naquele endereço, eu tenho o caractere. O caractere, ele também é um inteiro associado, né? Ele só é uma representação de um inteiro. Por isso que eu tenho o F ou o 70. Tá? Então, se eu quiser conferir, eu posso ver que aí é aquela ideia que eu também mostrei no vídeo para vocês. Eu posso ver, ó, o endereço do nome índice 0.
o endereço no nome índice 0. E agora deixa eu só ver aqui para eu fazer em todo mundo. Então, pum, tá. Do índice 0, do índice 1, do índice 2, do índice 3. E eu tenho que botar o endereço de todo mundo aqui para ele enxergar. Então, ele vai imprimir o endereço do nome índice 1, o endereço do nome índice 2, o endereço do nome índice 3. Beleza. Então, ó, quando eu declarei a variável nome, ele me deu, sim, ele falou que a variável nome vai estar nesse endereço, 95A2F658. Aí, eu vejo, ó, o nome índice 1, ele está no 95A2F658. Ele tem F, que é o número 72. Aí na 95A2F659, que é o seguinte, né, é o nome índice 1, que é onde está o I. Lá tem o valor 105. No 95A2F6 5A, que é o próximo, depois do 59, não vem 60 em hexadecimal, vem 5A. Lá está o M, que é 109. E no nome índice 3, que é o 95A2F6 5B, que é o depois do 5A, está o terminador nulo. Então, por isso que no último slide do nosso vídeo que eu falo sobre ponteiros, eu coloco uma imagenzinha em que eu tenho o nome da variável, o valor que está armazenado e o endereço onde ela está. Toda variável tem isso. Ela tem um nome, o nome que a gente atribuiu para ela. Ela tem o valor que está armazenado ali e tem o endereço dela. Tá? Quando a gente está falando de ponteiro, a gente está falando do endereço de uma variável. Então, quando eu falo a variável nome é um vetor, que é a mesma coisa de eu falar que é um ponteiro, isso significa que o que eu vou armazenar lá dentro é um endereço de onde eu tenho uma informação. Eu não estou interessado diretamente naquele valor, e sim no valor que está naquele endereço, por isso um ponteiro. Tá? Aí eu vou para aquele endereço, e lá sim eu tenho uma informação que é de meu interesse. Tá? E isso, sim, é essa ideia de poder trabalhar tanto com o valor quanto com o endereço onde está um valor é o que torna, sim, faz a programação subir um nível. Todos os vetores são endereço, são ponteiros, né, que são endereços. As matrizes são ponteiros, que são endereços, e várias outras coisas mais avançadas na programação são baseadas nessa ideia de que eu posso manipular diretamente o valor, ou eu posso manipular o endereço onde está o valor. Tá? Então essa que é a ideia do ponteiro. Tá? Eu tenho essa informação. Eu tenho o endereço de uma variável. Tá? Isso daqui é utilizado aqui e também é utilizado lá no scanf. Lembram que quando a gente vai fazer um scanf a gente põe e comercial alguma coisa? Isso também tem um motivo, que esse motivo eu vou explicar, eu acho que sem ser no próximo, no outro vídeo assíncrono da gente. Alguma dúvida por enquanto? Não? Vocês estão calados hoje. Isso tá me deixando com medo de que vocês não estão entendendo nada de ponteiro e alocação dinâmica e matriz. Logo o conteúdo mais fácil. Logo mais interessante, mais útil, mais poderoso. Tá, mas sim, de forma geral, a ideia é que a gente tem o valor e tem o endereço daquele valor.
Quando a gente está manipulando o ponteiro, a gente está manipulando o endereço. O endereço que aponta, por isso o nome ponteiro, aquele endereço aponta para onde está o valor que a gente quer. Tá? Essa é a ideia básica. Aí, né, isso gera consequências, né, enormes para como a gente usa a programação. Tá? Então, por enquanto, se vocês não tiverem mais dúvidas, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Ah, beleza. Então, quando a gente fechar a aula aí, você fica que a gente fala aí. Beleza, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Encerrada a aula. Então, boa noite a todos.